Por favor, candidato, não fale fora do microfone. Isso foi o combinado, senão eu teria que dar uma advertência. Por favor. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. A gente vai se livrar desse cara? É uma ameaça de morte? Eu sei que o nível tá tão baixo que tem gente que não quer nem mais ouvir. Vamos deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, para de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Você está de brincadeira, né, Ricardo? É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Ela estava embriagada? O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Por que você gastou dinheiro eleitoral fazendo propaganda enganosa no rádio e na televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. Eu fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar uns R$300. Então é minha esposa. Desculpa por tudo isso que a gente está passando, mas vamos superar. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó. É bonito ver alguém falando que aprende com o erro e muda essa rota. A verdade não foi essa, a verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo, o Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender, mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza, você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam, eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar há 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha só para atacar, tumultuar. O Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Pergunta para o Guilherme se ele puder responder. Então, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Siga, ele quer falar. Pode falar. Você o tempo muito é seu, rápido, quer falar de novo. para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro, não uso drogas, e já que ele quer saber se é o nível lamentável, eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. A Tabata, ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas, e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor, que está aqui, ele é só uma figura de marketagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, para uma cidade tão poderosa. Nessa eleição, gente, a gente tem dois laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso. O Bolsonaro botou ali um ovo em cada cesta, né? Apostou em 2 cavalos para ver os dois brigando, ver qual dos dois chega no segundo turno, para ele querer apoiar, tentar nos derrotar, né? E com isso
a partir disso, botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade. Você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo pra mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? É muito importante deixar claro qual é o posicionamento do Guilherme Boulos, inclusive sobre a classe média, chamando de homofóbica, intolerante. Qual que é o posicionamento dele sobre essas questões, para a gente poder não comprar o gato por lebre e saber exatamente quem são as pessoas e como elas pensam. Guilherme Boulos, você é o candidato mais rico aqui nesse debate. Como que aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Olha o tempo que já transcorreu e estão aqui se atacando, se ofendendo, trazendo assuntos que não são pertinentes. Eu tenho uma discordância profunda com esses três que estão aqui. Discordâncias sim ideológicas, mas discordância sobretudo de postura. Postura no combate à corrupção, postura no enfrentamento dos problemas reais. E São Paulo não está voando a oitava maravilha, não. São Paulo tem 80 mil pessoas na rua, São Paulo tem hoje um transporte que não funciona, as pessoas não aguentam mais a fila da saúde. Tá um caos, gente. Vamos lá, o Ricardo Nunes gosta muito de mentir. Ele falar em firmeza, em posições, não é quase uma piada pronta. Mas vamos falar sobre a cidade de São Paulo, aliás, sobre o que ele não fez na cidade de São Paulo. Adora vomitar números. Mas ele havia prometido o maior programa de moradia. Entregou 8 mil, nem 10%. Ele havia prometido 2 mil ônibus elétricos. Não entregou 200, nem 10%. Havia prometido 40 quilômetros de corredor. Entregou 4, nem 10%. Por que sua gestão foi tão ineficiente, Nunes? Ô Boulos, daqui a pouco você vai ficar igual o Marcelo ali com o título de mentiroso. No bloco anterior aqui, o Guilherme falou de vacina, não sei o quê. Sabe quantas doses de vacina o governo federal que apoia perdeu? 8 milhões, de 10 milhões de doses, 8 milhões de doses foram pro lixo. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou falando um versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que você quer os votos deles. Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar que é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentiroso. Cracolândia saiu do controle, o transporte público saiu do controle, a educação saiu do controle. Onde é que a gente vai parar? Eu sei que o nível tá tão baixo que tem gente que não quer nem mais ouvir. E só um comentário sobre essa instrumentalização da fé que a gente tá vendo aqui. Eu sou cria de igreja, a igreja salvou a minha vida, mas vocês nunca vão me ver entrando nessa competição da gente falar da nossa relação com Deus para ganhar um voto, porque isso é a última coisa que um cristão faria. Tudo que o Ricardo Nunes diz aqui é para esconder aquilo que ele não fez. Ele fica vomitando número, mais número, mais número, mas você vive a cidade real. Não adianta. Aliás, a propaganda dele na televisão poderia ser uma série da Netflix, de tão ficcional que é. É ficção pura. Não vai convencer. Ele falou aqui de experiência. Outro dia, Nunes, você declarou que o Boulos não tem experiência, não geriria nenhum carrinho de cachorro-quente. Eu fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar uns R$300, porque a salsicha ia ser superfaturada, como foram as obras emergenciais, não é? A salsicha, não é, ia vir do compadre, a mostarda ia comprar do amigo, não é? Sabe que fica feio para você? Você ir lá na Assembleia de Deus, falar com um grande líder, e depois ficar postando que ele te apoia, se ele não te apoia, ficar mentindo, isso é ruim. Eu sou o único aqui que não tem cola. Mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos,
Era sua secretária até o começo do ano, não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque o verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos que estão aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoa, um cristão sempre perdoa. Inclusive tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder, seu Aldo Rebelo comunista, Soninha que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso, a gente vai ter que colocar você ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo o que vai acontecer por causa das merendas. As denúncias que eu citei aqui, por exemplo, de 50 milhões em contratos para o compadre do Ricardo Nunes, né, é compadre de fato, é o padrinho da filha dele. Né? Essas denúncias foram publicadas pela Folha de São Paulo e pelo UOL. Assim como outras denúncias, como o conjunto das obras emergenciais, 4 bilhões de reais sem licitação. É importante para ficar claro. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado para um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. Certo, você disse que eu estava usando mentiras. Você está sendo investigado pelo Ministério Público pelas obras emergenciais sem licitação, dentre elas a que você entregou 50 milhões para o seu compadre, né? E aí você disse, bom, a gente sempre conhece muita gente, de fato você tem favorecido muita gente que você conhece. Também nas armadilhas para o mosquito da dengue, que custava R$10, você comprou a 400, foi de um amigo seu, que foi sócio numa associação, né? Ou seja, tem muitas coisas suspeitas, Ricardo. Eu entendo que você fique desgostoso quando a gente traz essa questão, que isso seja delicado para você, que você fique resmungando aqui ao lado no púlpito, mas são coisas que a população precisa saber. Agora, quem fez de verdade, quem pôs a caneta lá, foi o seu Guilherme Boulos, para poder normalizar a questão da rachadinha. O que é a rachadinha do Janones? É o cara pegar o dinheiro público e rachar com o funcionário, provado com áudio. Ele foi lá e liberou o Janones e normalizou a rachadinha, só que a Polícia Federal foi lá e abriu um inquérito contra o Janones. Então, nem adiantou você fazer esse ato de auxílio, de incentivo à corrupção, que é isso que você fez lá, o Boulos, porque a Polícia Federal foi para cima. Da minha parte, zero com relação à questão de corrupção, tolerância zero. Quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas, pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Nada contra as perguntas são livres que a gente vive numa democracia. O Nunes não vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele, o Boulos acabou de trazer uma contribuição social que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Ele não, eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos, perdão, ato falho.
Foi ato falho, eu não terminei de falar, não. Me perdoa. Você me perdoa? É o seguinte, lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética. Porque você votou nele para deputado federal, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos, o medo não era do Janones. É que aquilo ali é uma prática comum com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Pablo Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Quem não está do meu lado é o cara que participou do seu partido aí, da liberação, com áudio dele, do André do Rep, um dos maiores criminosos, o Pablo. Ah, toma juízo, rapaz. Pablo Marçal pediu a palavra. Você viu que ele acabou de fugir de novo do negócio da Marta Suplicy, porque na tracking lá e na quali das pesquisas mostra o desespero que eles estão hoje. A única campanha aqui que está dissolvendo é a dele. A do Datena acabou, inclusive vocês não estão vendo ele aqui por isso, está com 70% de rejeição na pesquisa que a maioria aqui crê e com 2% das intenções de votos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha a Suplicy era a sua secretária e agora é vice dele? Tá, então o que você já fez em relação a essas pessoas que têm necessidades especiais, tendo centenas de milhões de reais como congressista? Explica para nós. Agora a resposta com a candidata Tabata Amaral. Para quem não acompanha a política, nós, enquanto congressistas, podemos destinar emendas parlamentares, recurso federal, que é do povo, para causas, para territórios que nós acreditamos. E eu fui uma das parlamentares que mais destinou recurso justamente para instituições como o NAB. Só o NAB foram cerca de R$500 mil. O que é o NAB? É uma instituição que está na Brasilândia e que faz um trabalho que a prefeitura hoje não faz, de acolher essas mães, de acolher essas crianças. Na hora de se eleger, é um tal de diz que é um tremendo blá blá blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo. Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto e junto com o governo federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando um plano de governo, tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Você não é bobo, é a oportunidade de deixar esse vereador de lado, esses 2 deputados federais ocupados com a vida deles lá em Brasília. Quando eu cheguei na disputa eleitoral, o Boulos tinha 37%, como tem vários institutos, ele deve estar com 21% aí agora. É o seguinte, ele não está crescendo na periferia, ele despencou na periferia. Ao contrário do que foi noticiado, uma imagem com gente brincando com cadeira, ontem foi um arrastão no Grajaú e o Grajaú é nosso. Você vai ficar desesperado na hora que você ver a urna, viu, Boulos? Eu já falei que a Tabata é a mais inteligente e a Tabata é a que menos tem experiência na vida aqui. Agora, a mulher é inteligente, é por isso que vocês não estão dedicando o voto na Tabata. Por quê? Porque você que é guerreira, mãe de família, a maioria aí está sozinha em casa, você sabe que não dá para colocar a Prefeitura de São Paulo numa pessoa que está sonhando. É só isso. Tem uma coisa que não foi falada muito ainda. A sua proximidade com a turma do Dória e com o próprio Dória. Você anunciou pessoas que seriam seus secretários, caso você ganhasse a eleição, que não vai ocorrer. Dos 3, 2 eram ex-secretários do Dória. O teu parceiro que você chamou para a campanha, o Wilson, foi chefe de gabinete do Dória. Você quer governar igual o Dória? Você é um novo Dória? Quem responde, então, é o candidato Pablo Marçal, que ainda tem 6 minutos e 27 segundos para esse último bloco. Vai no meu Instagram aí e acha o seguinte, o vídeo do Dória declarando apoio pro Nunes. O governo que está hoje é do Nunes. As 2 pessoas que estão comigo romperam por não concordar com o Dória. E acabou. Eu faço gestão do meu corpo, gestão da minha alma, do meu espírito, da minha casa, das dezenas de empresas que eu tenho, que valem bilhões de reais. Como que um cara que se diz empresário como o Ricardo Nunes fala que faz gestão de alguma coisa, se a única coisa que ele recebe nessa empresa é dinheiro de prefeitura para fazer publicidade? Você está de brincadeira, né, Ricardo? É o seguinte, é só levantar a mão aí, tá desesperado por quê? Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo, porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica? Segundo, por que você nega essa operação da Polícia Federal em curso em relação a você e familiares terem recebido dinheiro da máfia das merendas e mais de 100 pessoas foram indiciadas? Por favor, escolha uma das 2.
A resposta com o candidato Ricardo Nunes. Olha, o Pablo Henrique. E sabe por que é Pablo Henrique? Porque é o que está lá no inquérito da Polícia Federal, que ele foi condenado. Eu sou casado há 27 anos. 27 anos. Eu amo a minha esposa, nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara. Como você é baixo. Respeito a minha família, 27 anos de casado, amo a minha esposa. Rê, desculpa por tudo isso que a gente está passando, mas vamos superar. Eu te amo, meus filhos. E a gente vai se livrar desse cara que está ganhando aí só em rejeição. Pablo Marçal tem a palavra. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? De novo. Não, você usa seu tempo para você responder, porque você é macho aí, agora abre o seu microfone e fala. A gente vai se livrar desse cara, é uma ameaça de morte? Você falar que ama a sua esposa, eu não duvido não, você parece um cara que ama ela mesmo. Agora, você não respondeu o porquê que ela registrou. Ela estava embriagada, ela estava ludibriada, ela estava alienada. O que é o caso? Ninguém entendeu isso até hoje. Só responde isso. O senhor quer responder? Quer usar o seu tempo? Que você não pediu a palavra, quer? Ricardo Nunes pediu a palavra. Olha, vocês já perceberam que ele tem a tal das ondas, os golpes. Ele é acostumado a dar golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Eu não vou cair no seu golpe. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vi você procurando nas suas folhas aí e não achou a resposta do seu marqueteiro. Seja homem e assuma por que ela foi lá fazer isso. Ele não vai, eu não vou cair no golpe dele. Eu vou manter aqui a minha estabilidade e respeito a você. Ele ia com o negócio das ondas, ele foi atacou o pai da Tabata, atacou o Boulos, atacou o Datena. Eu não cairei nisso. Como votar num cara que não é homem para assumir o que aconteceu? De novo, eu vou perguntar. 8ª vez em todos os debates. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Só isso que eu quero e não toco nesse assunto mais. Todo mundo quer saber. Você, mulher, durante a gestão de Ricardo Nunes, se sentiu mais segura nas ruas de São Paulo ou não? Tabata, continue crescendo e o dia que você tiver a estatura perfeita aí para dirigir essa cidade, volta aqui nessa eleição. Existe uma acusação real que foi colocada em relação ao boletim de ocorrência, que você precisa responder. Aqui no UOL, na sua sabatina, você negou o BO e foi desmentido pelas próprias jornalistas, dentre elas a Fabiola, que conduzia. Sim, não dá para você querer ficar tapando o sol com a peneira. Eu tenho 30 anos na vida pública. 30. Nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação. A minha vida inteira, inclusive como vereador, exerci de forma contundente combate à corrupção. Não existe absolutamente nada disso que o seu Guilherme Boulos está falando. Ricardo, responda para nós. Por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Aqui eu quero fazer um desafio para São Paulo. Se ele não responder isso, não dê um único voto para ele. Nem você que está desesperado, achando que vai ser mandado embora, que aqui firme meu compromisso. Você que é funcionário da prefeitura, não vai ter demissão no meu governo. Não vou demitir você por causa de política. Ricardo, por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência? Eu vou usar e aí esse rapaz vai ficar usando do tempo dele para ficar fazendo crítica. É, a administração do tempo, candidato, foi conforme o combinado. Você não é gestor. Acabou, o senhor tem agora, por favor, retoma o tempo de Ricardo Nunes, que ele estava só com uma dúvida, 23 segundos para o Ricardo Nunes, que é o que ele tinha ainda. Essa foi a administração do tempo. Foi dado 20 minutos para cada um dos candidatos. E cada candidato administra esse tempo conforme a sua vontade durante os 4 blocos. Sobrou, neste momento, 23 segundos para o candidato Ricardo Nunes. Essa aqui é uma prova que não pode deixar o Ricardo para ser gestor da prefeitura. Você não viu, mas todo mundo aqui viu. Ele desesperado porque eu tenho 3 minutos e 40 e ele não. Como ele tem só 23 segundos, seja homem e fale por que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência. Esse malandro tem 23 condenações só agora nessa eleição. 23 condenações por mentir. Ele tem que responder, porque ele fala, não, me dá a conta que eu devolvo. Quando o cara é condenado, ele foi condenado a 4 anos e 5 meses, ele tem que pagar o dobro em pena. Ele tem que pagar em pena. Bandido paga em pena, não paga em dinheiro. Ricardo Nunes, por que a sua esposa foi na delegacia registrar boletim de ocorrência por agressão doméstica? Segundo, por que a sua esposa, sua filha e você receberam dinheiro na investigação aí da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre máfia das creches? Ele e mais 100 estão investigados. Por que você gastou dinheiro eleitoral fazendo propaganda enganosa no rádio e na televisão a respeito de outro candidato? Por que você não mostrou as coisas boas que você tem? Qual o seu problema, Ricardo? Você é pequeno demais para esse cargo. É o fim da linha. Você é o único aqui que desmoronou poderosamente nos últimos 15 dias e vai ser uma
taca na urna que o povo vai dar em você. Eu te agradeço, tá? Por você ser essa pessoa tão sem pujança, tão sem liderança, uma pessoa emasculada que não suporta a pressão nem do debate, nem do processo eleitoral. E esse marqueteiro que está com você inventando conversa, perdeu com o Bolsonaro, vai perder com você e tem mais um derrotado que é o Rodrigo Garcia. Tchau para vocês. O senhor tinha pedido direito, quer falar também? Então vai. Eu administrei bem o meu tempo, eu posso falar, né? Boulos, você não vai ganhar a eleição. Essa eleição não é sua. Você já tem um cargo de funcionário público, termine o que você está fazendo, traga os benefícios. Eu, como prefeito, eu vou te ligar e vou pedir sua ajuda, essas emendas que você tem lá, para de fato fazer o maior programa de habitação dessa cidade. Vamos deixar ele ficar fazendo esse jogo com a gente aqui? Acabou o tempo. É a regra do debate que o senhor assinou, candidato. A gente falou, avisou, inclusive, que teriam 20 minutos para cada candidato. A palavra está com o Pablo Marçal. Por favor, candidato, não fale fora do microfone. Isso foi o combinado, senão eu teria que dar uma advertência. Por favor. Essa advertência que a Fabiola acabou de dar, eu vou narrar para você o que aconteceu aqui no cenário. É o Ricardo Nunes falando para o Boulos. Não fale da minha mulher. Ricardo, por que você fez a sua esposa receber dinheiro da máfia das creches? Era você que tinha que honrar sua mulher. Olha aí na reportagem da Folha de São Paulo, a esposa do Ricardo Nunes falando assim, ó, reportagem. Eu sou casada com um bandido. Zanini da Folha de São Paulo. Todos os jornalistas que vieram aqui não perguntaram sobre propostas, ok? Vocês não estão atrás disso. Vocês estão atrás de perceber quem é o mais valente, quem aguenta firme, quem não muda a convicção. E eu quero deixar bem claro para você que um cara que não sabe administrar o tempo, igual o Ricardo Nunes, e corre de todas as perguntas, não merece um único voto na urna. Eu sou a única candidata que vence de todos eles no segundo turno, de acordo com a Atlas, e estou crescendo na pesquisa. Conto demais com seu voto no 40, porque vocês sabem que podem contar comigo. A Tabata Amaral já foi do PDT, salvo engano, ela tem a síndrome do Ciro Gomes. Venço todos vocês no segundo, mas não vai ter segundo turno, e se tivesse você jamais iria. O segredo da eleição é ser amado e odiado. Agora o que você faz com isso na reta final é o que vai resolver a eleição. É lindo ver o tanto que o prefeito tá pistola aqui, perdão, gente. Ele não sabe administrar o tempo. É hora de todo mundo na internet jogar uma hashtag, responde Ricardo. Ele não responde.